Bem, o nosso convidado hoje no Ricardo Mota Entrevista é o Procurador-Geral de Justiça, promotor Alfredo Gaspar de Mendonça. E estamos falando basicamente, até agora pelo menos, só da questão política e da questão política eleitoral. Sobre a possível candidatura dele, ele já disse que só no próximo ano vai pensar. Pensar não, ele tem pensado com o travesseiro, ele conversa com o travesseiro, não me disse o que é que o travesseiro responde, mas, enfim, deixou alguma insinuação. E eu deixei como indagação aqui, antes do bloco terminar, que o governador o aponta como sendo o candidato dele a prefeito de Maceió, inclusive com o vice, Rafael Brito. E aí, doutor Alfredo? Olha, Ricardo, eu volto a repetir. O fato de eu estar sendo lembrado e sendo lembrado pelo trabalho... E é lembrado também da prefeitura, né? Me deixa lisonjeado. Em relação a Maceió, eu quero deixar muito claro, eu sou um cidadão alagoano, nascido em Maceió. Eu tenho o direito de ter boas ideias para melhorar a vida como cidadão dos maceienses. Eu tenho trabalhado muito, Ricardo, para ajudar os gestores a superar obstáculos. Então, perguntar qual é a sua relação com Renan Filho. Eu fui secretário de Segurança do governador Renan Filho, do governo Renan Filho, e pude, na secretaria, trabalhar para melhorar índices. E tive o apoio do governador. Veja, isso criou comigo a perspectiva que a administração pública, quando bem realizada, ela transforma a vida das pessoas. Posteriormente, assumi a chefia da instituição. E, veja, mantive essa mesma relação com o governo do estado e com a prefeitura de Maceió e todas as prefeituras. Ninguém verá da minha parte, nem da minha equipe, arrogância, prepotência ou escolha. O Rui Palmeira teve no governo dele grandes dificuldades em algumas áreas. E quando procurou o Ministério Público, Ricardo, nós agimos para ajudar dentro da legalidade. Ou seja, não houve nunca nem haverá da parte do Ministério Público a intenção de proteger A e prejudicar B. Por essa relação, eu poderia dizer, e aí era querer me elevar muito, mas essa relação harmônica, buscando ser um estadista dentro da instituição, eu terminei passando confiabilidade para as pessoas. Surgiu, inclusive, num certo tempo, a afirmação de que o senhor poderia ser o candidato para unir os dois. Eu quero lhe dizer uma coisa que você falou e isso me gravou na memória. A grande imaturidade entre prefeitura e estado não se juntarem para resolver os grandes problemas. Eu já disse isso aqui uma vez, repetindo o que você disse. A população que está lá na ponta, ela não quer saber se o prefeito é do partido A, nem do governador do partido B, nem o presidente da República do partido C. Ela quer uma união harmônica. Isso não quer dizer vamos sair junto para jantar, vamos viajar, vamos bater papo. Não precisa ser amigo de ninguém. Não precisa, você precisa ter uma relação harmônica. E foi isso que eu tentei imprimir no Ministério Público, uma relação harmônica. E confesso a você, Maceió sente falta dessa harmonia em vários aspectos. Nem diminuiria o Rui Palmeira, nem diminuiria o Renan Filho, nem diminuiria o presidente Bolsonaro. Maceió é uma capital pobre do Nordeste, não é pobre do Brasil não, pobre do Nordeste, que já é a região mais sofrida do país. Então, se não houver essa união, essa conjugação de esforços para nas políticas macro, está todo mundo junto, você termina fazendo um asfalto, vem o outro, faz o asfalto por cima. Ou você constrói uma área viária ou constrói uma unidade de saúde e esses entes não se comunicam. Impressionante. Eu, como cidadão, se você perguntasse, Alfredo, você dá conselho? Não, Ricardo, eu não me sinto à altura de dar conselho a ninguém. Mas eu torci muito que as questões políticas ficassem para o futuro. Maceió tem grandes problemas para enfrentar hoje. A questão do Pinheiro, né? É bastante O né? Pinheiro é uma questão fundamental. Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto. Mas olha, eu não sei quais foram os conselheiros, mas os conselheiros nesse ponto erraram. As pessoas, elas amadurecem e precisam pensar no todo. Eu sempre digo,
e reafirmo, eu não vejo um prefeito não precisar ter uma relação harmônica com o governador com o prefeito e ambos com o presidente da República. Política é na hora da política estritamente ali, porque o povo não aguenta mais política contínua, não. E da forma que se dá, né, polarizada, enfim, Não. é um poço de ódio, né, de cada lado. Eu tenho também a satisfação de dizer que às vezes que sentei com o governador Renan Filho e às vezes que sentei com o prefeito Rui Palmeira, de ambos, tratando de assuntos institucionais, eu nunca vi uma crítica de parte a parte. Mas também não sou a pessoa que está à altura para aconselhar, porque eles têm as posições. Agora, eu penso, penso como cidadão. Como cidadão, eu tenho um desejo que todo mundo caminhasse naquela estrada e quando fosse a hora da política, cada um pegasse o seu retorno. Mas num caminhar, todo mundo está junto. Crítica é próprio da natureza política, todo mundo faz, todo mundo tem a sua opinião. Da natureza humana. Né? Humana mesmo. Então, assim, se você perguntar qual foi o maior erro de Renan Filho e de Rui Palmeira, politicamente falando, eu acho que foi esse afastamento preventivo que terminou por dar uma demonstração que eles unidos, Maceió seria mais feliz. Eu gostei dessa expressão, afastamento preventivo, né? Porque termina sendo, né? No final das contas. Veja só, o senhor falou exatamente dessa postura assumida pelo Ministério Público de não perseguir absolutamente ninguém. Mas eu tenho recebido, nas matérias que tenho feito das operações da Polícia Federal, e tem sido recorrente isso, uma crítica ao Ministério Público pelo fato de que essas operações acontecem e o Ministério Público Estadual não apontou até agora, pelo menos, nada de irregular, nem se está investigando a saúde, a educação, que são áreas, né, em que a PF, a Controladoria Geral da União, tem visado e atuado. Vamos deixar muito claro que essas críticas são injustas. Estamos num momento de imediatismo, as pessoas querem as coisas para ontem. O sistema fiscalizatório brasileiro, infelizmente, em todas as suas esferas, ele foi concebido para chegar depois do problema. Isso em todas as áreas. A Lava Jato é o maior exemplo disso. Depois que a porta está arrombada é que o problema é descoberto. Mas não é sempre assim, o crime não vem antes da punição? Também é porque o crime é sem burocracia. Então, primeiro ponto do Ministério Público Estadual, não existe proteção a quem quer que seja. No Estado Democrático, nós temos que todos, homens e mulheres públicos, de gestão ou servidores públicos, estarmos sujeitos a uma fiscalização continuada. A grande diferença na área da saúde e da educação, isso as pessoas ou sabem, não querem ver, ou realmente desconhecem, são verbas federais. E as verbas federais, elas sustentam tanto a saúde quanto a educação. E a atribuição de investigação, ela é dos organismos federais. Porque o Ministério Público não descobriu na saúde e na educação dos municípios e do Estado a roubalheira? Porque, ponto, as verbas que alimentam essas estruturas, elas são federais e se misturam com as poucas que são estaduais, levando tudo para a atribuição federal. Então, perguntou por que não foi visto pelo Ministério Público Estadual? Não foi visto pelo Ministério Público Estadual porque o Ministério Público Estadual não tinha atribuição para atuar naquela Não há essa comunicação hoje? Olha, aí se você me pergunta, a CGU, que é uma ferramenta importantíssima e hoje, junto com o TCU, é quem tem os melhores mecanismos de investigação. TCU quadros, né? Quadros, eu estou falando ferramentas, ferramentas, BIs, ferramentas artificiais, dados técnicos. Então, o que é que a CGU faz? Que é do governo federal. A CGU vai naquela verba União, né? E ela dá toda a estrada, ela ilumina, não é com candeeiro como a enfermeira, não, ela bota holofotes da modernidade. Então fica muito fácil de você, enquanto entidade de fiscalização federal, saber a estrada que segue. Aqui em Alagoas, só o ano passado, que graças ao apoio que tive do Colégio de Procuradores, eu consegui criar um núcleo de gestão de informação do Ministério Público. Nós investimos muito em ferramentas e isso será uma grande mudança na forma de
investigar. Nós estamos terminando de concluir esse núcleo, trouxemos pessoas muito capacitadas com ferramentas de última geração, para nós termos também essa área de inteligência, para auxiliar todos os promotores e não só o GAECO, não só GAESP, nem só no DEPAC. Talvez o GAECO seja a parte mais visível do Ministério Público, aliás, deve-se isso ao senhor, né? Quando comandou o antigo GECOC, que hoje é GAECO, né? Olha, Ricardo, eu queria reafirmar que eu construí a minha trajetória de vida não sendo o mais puro dos homens, mas dizendo sempre que o meu limite é aqui. Ninguém me levará nem levará a instituição para lama. Quem cometer ato de improbidade, quem cometer ato de corrupção, na minha concepção, é na cadeia que tem que estar. Essa é a grande luta do Ministério Público do Estado de Alagoas. Nós lutamos pelo poder de investigação do Ministério Público, a Lava Jato foi consequência disso. Nós criamos o Núcleo de Gestão da Informação, nós criamos o GAESP para os grandes sonegadores fiscais e tem apresentado bons resultados. Nós criamos o Núcleo da Educação para dentro das políticas públicas nós fiscalizarmos e punirmos os maus gestores. Agora, você pergunta, você desejaria o quê? Olha, Ricardo, eu gostaria que a administração pública fosse uma parede branca com muitos holofotes e lentes de aumento para todas as áreas terem a transparência necessária. Então, hoje, quando pergunta na administração A, B ou C, essa é mais corrupta, essa é menos corrupta, na minha concepção, você só poderá fazer uma avaliação dessa quando todas essas áreas estiverem medidas no mesmo patamar, com os mesmos instrumentos e ferramentas. Agora, para nós, entidades de fiscalização, não há nada melhor do que o holofote em cima de mal feito. Nós buscamos a luz isso. Do sol, né? A luz do sol. Olha, Ricardo, é o melhor detergente, né? No meu travesseiro, eu não tenho esse receio. Então, se na minha casa eu não pratico esse fato, na casa de ninguém, com a mesma régua, eu também permito nem fecho os olhos. Agora, é bom que se deixe claro que no Ministério Público nós temos mais de 170 promotores e procuradores com atribuições próprias e liberdade, com autonomia, independência, né? Funcional para investigar e colocar a luz e holofote aonde for. E eu, enquanto gestor da instituição, nunca recebi a visita de qualquer membro do Judiciário, qualquer membro do Executivo, qualquer membro do Legislativo ou de qualquer instituição, nem pedido. Isso diz um pouco também da minha natureza e da natureza da minha instituição. Na minha casa ninguém entrou para solicitar socorro, não. Das vezes que foram lá, nós admitimos essas pessoas pela boa fé para construirmos alternativas, como foi o caso dos lixões, que fechamos 100% dos lixões de Alagoas e os prefeitos estavam cometendo crime. Mas eu notei que naquele momento a gente não adiantava denunciar, tínhamos que construir alternativas. Nos portais de transparência das câmaras legislativas, que Alagoas tinha um índice lá embaixo, eu tenho orgulho de dizer que vou deixar o Ministério Público com essa grande política. Portais de transparência funcionando em todas as câmaras de vereadores. Enfim, o Núcleo de Gestão da Informação do Ministério Público será um divisor de águas. Eu vou ter que fazer um intervalo. Antes, eu quero dizer aos telespectadores que eu vou tentar entrevistar o travesseiro do Dr. Alfredo, que ele apresenta alguma novidade sobre alguns temas. Mas eu vou deixar como indagação para o próximo bloco exatamente o seguinte. O senhor apresentou aqui já um bom legado, né, do Ministério Público, sem dúvida nenhuma, um trabalho meritório e bastante produtivo. O que é que o senhor acha que falta fazer dentro da instituição? O que o senhor acha que pode fazer ainda e que não fez? Daqui a pouquinho, até já.